Eu entendo que existem muitos paralelos. Infelizmente, existem muitas persistências em relação a vários aspectos. É, por exemplo, essas autoras que eu estudei, principalmente, mas que elas não são exceções, elas fazem parte de uma rede muito maior que eu descrevo nas minhas pesquisas. A Inês Sabino, a Josefina Álvares de Azevedo e a Délia, pseudônimo da Maria Benedita Câmara Borman, elas, de diferentes modos, buscaram escrever e publicar os seus textos no momento em que a questão do acesso à educação e da publicação de textos literários, sobretudo por parte das mulheres, eram uma espécie de um tabu, né? Porque a época, e infelizmente hoje a gente ainda ouve algumas opiniões assim, afirmava-se que as mulheres não tinham a capacidade intelectual igual a dos homens. Então, qualquer tipo de produção intelectual das mulheres, se elas conseguissem produzir algum texto escrito, seria de qualidade menor, inferior, não teria a erudição, não teria a capacidade de atingir o público, ou mesmo os méritos de ser publicado simplesmente por sair da mente, da pena, da escrita de uma mulher. À época, isso era muito afirmado em relação a mesmo teorias racistas, né? Um cientificismo da época, a partir da segunda metade do século XIX, né? Da década de 70 até o começo do século XX, isso ainda era muito forte, colocando as mulheres numa condição evolutiva de inferioridade, de menoridade intelectual, e menoridade até para poder exercer determinados cargos, para poder dispor de si, de seus bens. Então, a situação das mulheres no Brasil e em outras partes do mundo também, nesse período, era muito complicado. Então, essas mulheres, de todo modo, buscaram escrever. E a estratégia que elas adotaram para isso foi justamente criar redes de apoio entre elas, redes de interlocução, ou mesmo redes de apoio para se apoiarem, né? Apoiarem-se mutuamente. Então, elas fundavam jornais. Uma das principais escritoras que eu estudo, a Josefina Álvares de Azevedo, ela nasceu no Recife, foi para São Paulo e depois foi para o Rio de Janeiro e fundou um jornal no qual só mulheres escreviam. Então, esse era o movimento disruptivo da Josefina Álvares de Azevedo. Qualquer mulher pode escrever, então a redação estava aberta para o envio de cartas, de textos, então vários textos de mulheres anônimas ou não eram publicados esporadicamente, e existiam também as mulheres que publicavam sempre, em todos os números, praticamente, como é o caso da Inês Sabino, da Délia e de outra escritora também, a Júlia Lopes de Almeida, que eu acho que é um pouco mais conhecida por nós, mas outras escritoras, como Narcisa Amália, escritoras que estavam ali naquele espectro do Rio de Janeiro, mas de outros lugares do Brasil, principalmente do Nordeste, de onde a Josefina saiu, e a Inês Sabino também, e também fora do Brasil, sobretudo em Paris, onde a Josefina Álvares de Azevedo tinha conexões com o movimento feminista internacional. Então, esse era o modo que essas mulheres desafiavam as imposições e os preconceitos sociais desse patriarcado do século XIX que estamos falando hoje.